Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Então vamos continuar o estudo do Sri Chaitanya Charitamrita. Nós estamos no Adi Lila, do capítulo 5, intitulado As Glórias do Senhor Nityananda Balarama. Então hoje vamos ler, acho que a partir do verso 67. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler diretamente a tradução do verso 67. O Purusha entra em cada um dos incontáveis universos. Ele manifesta-se em tantas formas separadas quantos universos existem. 68. Quando o Purusha exala, os universos manifestam-se em cada expiração. 69. Depois disso, quando ele inala, todos os universos entram novamente em seu corpo. Então vamos ao significado que foi dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Sob sua forma de Karanodakashai Vishnu, o Senhor fecunda a natureza material com o seu olhar. As moléculas transcendentais desse olhar são partículas de espírito ou átomos espirituais que aparecem em diferentes espécies de vida, de acordo com as sementes do karma individual, por elas acumulado na manifestação cósmica anterior. E o próprio Senhor, mediante sua representação parcial, cria um corpo de inúmeros universos e entra novamente em cada um desses universos como Garbhodakashai Vishnu. O Bhagavad Gita explica como ele entra em contato com Maya, com uma comparação entre o ar e o céu. O céu entra em todas as coisas materiais e mesmo assim está muito distante de nós. Então eu vou ler mais alguns versos, depois eu explico, tá? 70. Assim como partículas atômicas de poeira atravessam as frestas de uma janela, da mesma forma, as redes de universos atravessam os poros da pele do Purusha. 71. Os Brahmas e outros senhores dos mundos mortais surgem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos pela duração de uma exalação dele. Adoro o Senhor primordial Govinda, pois Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Significado. Esta descrição da energia criativa do Senhor é do Brahman Samhita 5.48, que o Senhor Brahma compilou após sua realização pessoal. Quando o Mahavishnu exala, as sementes espirituais do universo emanam dele, sob a forma de partículas moleculares, como as que são visíveis, 3 vezes o tamanho de um átomo, quando a luz do Sol é difundida através de um pequeno orifício. Nestes dias de pesquisa atômica, os cientistas atômicos aproveitariam muito se aprendessem desta afirmação, como todo o universo se desenvolve dos átomos espirituais que emanam do corpo do Senhor. Bom, aqui Krishnadas Kaviraj continua descrevendo o processo da criação e como a Suprema Personalidade de Deus, através de suas expansões, manifestam toda essa criação material.
Então, como a gente já disse anteriormente, essa manifestação material ela é resultado de um processo, né, de desdobramento de uma energia, que é uma energia espiritual, e que quando ela é ativada, ela passa por um processo que primeiramente é chamado de criação primária, onde o objetivo é criar os elementos materiais, né? Como a gente conhece como é que fala, na química, né? A tabela periódica, né? A gente conhece os elementos, só que os Vedas falam desses elementos de uma maneira muito resumida, né? Ele fala do som, né? Ele fala que o som é o primeiro elemento material criado. E para que o som possa existir, ele precisa de um lugar para poder se propagar. Então isso é o espaço, né? O éter. Depois é criado o éter, depois vem o ar, né? E depois do ar a gente tem o fogo, né? Fogo. Depois a gente tem a água e depois a gente tem a terra. Mas quando a gente fala de terra, não é a terra, né? Então é tudo muito resumido, né? São energias primárias, então, e representativas. Então essa criação primária, ela sucede uma outra criação, que é a criação em que o Senhor Brahma vai manipular todas essas diferentes energias. Então a gente está falando aí das energias mais densas, materiais, mas também existem as energias que são energias sutis, como a mente, né, como a inteligência, que também são todas criadas nesse primeiro momento, né, da criação primária. Inteligência, né, e a mente, os sentidos funcionais, né, e os sentidos para aquisição de conhecimento. Então é todo um processo, né, de preparação para... assim, é como que a gente vai construir uma casa, então primeiro a gente compra tijolo, compra areia, compra cimento, né, e assim por diante. E aí contrata o engenheiro para construir, né? O engenheiro é o Senhor Brahma. Então aqui está falando que essa primeira expansão Purusha, que é chamada de Karana ou Dakashai Vishnu, ou também conhecido como Mahavishnu. Karana, porque ele está deitado no oceano chamado de Karana, ou oceano causal. Então existe toda uma linguagem, que também é uma linguagem, vamos dizer, simbólica. Porque o que é um oceano causal? Oceano de causas. Então é como a ideia de que é o oceano que, por meio do qual, das causas, se manifesta esse mundo material. Então, na criação anterior, quando houve a dissolução, todas as almas que ainda estavam presas nesse mundo material, elas entram e adormecem no corpo de Mahavishnu. O processo de destruição é o processo inverso da manifestação material. Aqui, como ele está falando da respiração, né? Então, quando Mahavishnu expira, é como que ele deseja manifestar tudo, né? Ele cria tudo. Depois ele inspira. Então é comparado a esse processo, a criação,
né? A criação e a aniquilação. Então todas as almas, então, todos os elementos, eles entram num processo de desdobramento no sentido contrário. Né? Eles vão se tornar todos uma única energia. Né? Porque o que a gente vê aqui é produto da variedade, né? Uma vez que se manifesta tantos elementos materiais, então através desses elementos materiais se pode construir muitas coisas. Então esses corpos que a gente vê, por exemplo, eles são criados, né, a partir de muitos elementos materiais. Então a gente tem, né, um código genético. Esse código genético, ele vai ser a matriz que vai gerar esses corpos, assim, a forma desses corpos, as características desses corpos materiais. Mas esses corpos são constituídos, né, em última análise, de terra, água, fogo. Né? A gente fala fogo, a gente está falando de temperatura, de calor. Esse corpo tem calor, produto de reações químicas. Então, o nosso corpo tem muitas características. Então, é composto por esses diferentes elementos materiais, substâncias químicas. Né? E essas mesmas substâncias, depois, elas se fundem na energia material total chamada de pradana. Tá? Então, quando esse Mahavishnu, ou esse Karana Udaka Vishnu, que está deitado no oceano de Karana, ele olha essa energia chamada de pradana, é comparado a uma nuvem, né? Essa nuvem, ela está no céu de Vaikunta, como um espaço, uma região. Então o Mahavishnu olha. Então esse olhar de Mahavishnu também, como aqui Prabhupada explica, esse olhar, ele é constituído, né, das entidades vivas que estavam presentes, né, na criação anterior e que não se liberaram, o karma delas e o tempo, o fator tempo. Então isso é o olhar. Então a gente pode ver que é uma linguagem assim, simbólica, né, no sentido. Né? Não é que Mahavishnu não olha, ele olha. Né? Mas esse olhar não é um olhar comum como o nosso olhar. Né? É explicado no Brahma Samhita que o corpo de Krishna, ele tem uma característica de que todos os seus sentidos, eles podem realizar todas as funções. Então, por exemplo, Deus pode comer com o ouvido, pode comer com os olhos. Tem gente que come com os olhos, né? Então, assim, Krishna pode realizar todas as funções por meio de todos os seus sentidos. Por quê? Porque os seus sentidos são transcendentais. Então, o olhar de Krishna é como um processo de fecundação. Krishna fecunda a existência material com o seu olhar. As pessoas fecundam, né, umas às outras através dos seus órgãos de reprodução. Krishna fecunda com o olhar. E por isso que é dito que esse olhar de Krishna é Shiva. Shiva é quem toca a natureza material. E Durga, ou Parvati, é a existência material. Então, por isso que os adoradores de Shiva adoram Shiva, né, com a Shiva Linga, que é o órgão genital. Então, tudo isso representa a fecundação, né, das entidades vivas e espirituais dentro do ventre da natureza material. Então, de uma forma ou de outra, né, com a sua
sua capacidade transcendental, Krishna, ele quando vai criar, ele manifesta, né, o ventre da natureza material, né? Quer dizer, Krishna cria toda a condição para que as entidades vivas possam existir dentro dessa natureza material. Então, cria os corpos de cada entidade. Quer dizer, Krishna, na verdade, é Brahma quem cria os corpos, né? Brahma é quem é o arquiteto. Então, Brahma nasce da segunda expansão Purusha. Então, esse Mahavishnu, esse Karanodakashai Vishnu que está... Vocês já viram aquela foto, né? Deitado no oceano, em Shesha. Então, quando ele manifesta, quando ele toca a existência material com o seu olhar, então, esses elementos manifestam uma bola, tipo um ovo. Né? E aí, esse ovo, né, são os universos. Então, esses universos vão se manifestar dessa expansão, né, Mahavishnu. Todos os universos saem dos seus poros. Isso é uma linguagem, né, para explicar algo assim transcendental. Então, são como bolas, né, são os universos. E esses universos, eles possuem as camadas. Né? Mas quando a gente estuda o Bhagavatam, é dito que o limite do universo é formado pelas camadas dos elementos materiais. Terra, água, fogo, ar, éter. Essas camadas encobrem o universo. E cada uma é 10 vezes maior do que a anterior. Então, isso é um ovo, como se fosse um... Né? Então, esse Mahavishnu, né, ele se expande e entra dentro de cada universo desse. Então, essa segunda expansão é chamada de Garbhodakashai Vishnu. Por quê? Porque ele está deitado no oceano de Garbhodaka. Então, é dito que, não sei se é a metade do universo, mas uma boa parte do fundo do universo é água. Então, ele se deita nessa água novamente, e daí é que se manifesta o Senhor Brahma. Então, uma vez que os elementos materiais estão aí disponíveis para a criação, então Krishna manifesta o primeiro ser, que é Brahma, que é o arquiteto. Então ele é um ser autógeno, ele não foi gerado pelo processo de fecundação que a gente conhece, né? Ele simplesmente se manifesta, né, de uma flor de lótus que nasce do umbigo de Mahavishnu. Então é tudo muito assim, né? Uma linguagem não é uma linguagem científica, né? Aquela linguagem assim, toda técnica, é uma linguagem... porque assim, essa era a forma como as pessoas falavam, né? Se expressavam. Então, o umbigo de Mahavishnu, o umbigo de Garbhodakashai Vishnu é um oceano. Porque quando o Brahma ele nasce dessa flor de lótus, ele desce, porque é tudo escuro, não foi criado nada ainda. Então ele desce para saber onde é que ele está. E quando ele vem, ele chega na base do caule, ondas gigantescas. Então daí para a gente para ter ideia do tamanho dessa expansão de Krishna, né? Garbhodakashai Vishnu. Porque essa flor nasce do umbigo dele.
Então tudo assim em Krishna é muito natural, né? Então como a gente está muito acostumado com tecnologia, né? E a gente entende que tecnologia, essas coisas feitas de alumínio, vidro e não sei o que, se cria cada vez mais elementos, né? Então a nossa tendência é sempre, quando pensa na criação, pensa tudo, a gente sempre pensa em coisas muito sofisticadas, assim, tecnicamente, assim, muito sofisticada. Mas a natureza é a tecnologia de Krishna. Então a gente vê uma árvore, né? Assim, vê qualquer coisa, vê a luz, e a gente vê como uma coisa é a natureza. Mas isso é tecnologia. E uma tecnologia extremamente sofisticada. Né? Então o fato, por exemplo, de Krishna não vir num avião a jato, Krishna vem num cisne, Garuda. Qual é o problema? Por que ele teria que vir num jatinho? Entende? Não, é um devoto. Krishna monta em cima de um devoto. Um ser consciente. Isso é a tecnologia de Krishna. Então, quando ele manifesta as coisas, a manifestação, por exemplo, da existência material, não é nenhuma máquina, um túnel, onde se bombardeia átomos e não sei o quê. Não, não é nada disso. Ele mesmo com seu poder místico. Né? Então, ele tem essa forma transcendental chamada Garbhodakashayi Vishnu. Está deitado aonde? Não é um barco movido a energia atômica. É uma serpente naga. É uma Ananta Shesha. Ananta. Então imagine se deitar no corpo macio de uma cobra. Né? Bom, quando a gente pensa assim, meu Deus do céu, né? Mas imagine uma cobra que é um devoto, ou uma devota. É irmão, né? Hã? É irmão. Irmão? A Xexá é palavra. Sim, é outra expansão, né? Tudo são expansões. Então a gente pode pensar num colchão de água, num colchão de ar, ou de mola, não sei o quê. Mas a natureza, Krishna manifesta, né? Se expande numa forma que é sempre fresquinho, né? O corpo da serpente, e muito macio. Está ali. É uma tecnologia diferente. E do umbigo dele, que é um oceano, ele faz nascer uma flor de lótus. Muito natural. Né? E Brahma se manifesta, né? Manifesta esse primeiro ser vivo. Né? E aí Brahma, ele vai agora manipular a energia material, na forma dos elementos, para criar as formas que vão abrigar cada ser vivo. Então esse é o processo. Bom, depois acho que vai continuar a explicar. Esse mesmo Garbhodakashayi Vishnu se expande novamente aí para entrar dentro de cada átomo, dentro de cada elemento, dentro de cada entidade viva, para poder manter tudo, cuidar de tudo, através de sua imanência, de sua onipresença. Chama Kshirodakashayi Vishnu. Então a gente tem uma expansão de Deus dentro da gente. Kshirodakashayi Vishnu. É Paramatma, não. É o Paramatma. Essa expansão de Krishna. Então tudo isso, quer dizer, Krishna está no seu mundo, desfrutando, né? E a realidade espiritual é a realidade permanente, a realidade última. Esse mundo é ocasional.
É como uma construção feita para um propósito. E você constrói, né? É como o pessoal tem esses parques ambulantes, né? Então o pessoal chega em uma cidadezinha, aí monta roda gigante, monta tudo aquilo lá, né? Tem as pessoas que montam, tudo montam, passa ali um mês, todo mundo fazendo uma porção de coisas e tal, depois desmonta tudo, vai para outro lugar. É assim. Então a gente não pode querer ficar aqui para sempre. Pode até querer. Problema de cada um. Né? Mas assim, é entender. A gente tem que romper com essa ilusão de achar que tudo é permanente, que é tudo para sempre. É uma ilusão muito grande. Né? Não para a alma, porque para a alma realmente a sua existência é assim. Só que nós transferimos a nossa realidade de alma para uma situação que não é a situação definitiva da alma. Entende? É um processo de transferência. Nós transferimos para o corpo, para as relações e para tudo desse mundo a nossa experiência de alma. Então, por isso que a gente não se conforma com a morte, não se conforma com a destruição das coisas. Não se conforma. Então, a ideia é que vai ser para sempre. Mas o seu corpo não é para sempre. Nem os corpos das pessoas que você se relaciona vai ser para sempre. Nada. Então é um grande ciclo que é montado, depois desmontado, depois monta de novo, depois desmonta. É assim. E tem que ter alguém para tomar conta, né? Tem que ter alguém para manter. Como lá no parque sempre tem as pessoas que cuidam da manutenção. E são os semideuses que auxiliam Vishnu na manutenção de tudo. Tá? Então, assim, sem precisar entrar em muito detalhe e querer entender toda essa linguagem, né? Mas, em resumo, a pessoa suprema manifesta, né, através de sua energia, essa variedade de substâncias materiais e, através de seus agentes, manipula essa energia material para criar todas essas formas, para dar condição à sua energia espiritual, às centelhas de consciência, entrar dentro de cada corpo e animar cada corpo, dar vida a cada corpo. Isso é o que a gente precisa apreender, né? E não ficar preocupado muito com esses detalhes, mas como é que o universo pode sair dos poros da pele de uma pessoa. Isso é transcendental. Né? Então a gente pode ver aí o tamanho dessa forma, mas como a gente falou outro dia, tudo isso é uma questão relativa. Uma formiguinha que está andando nessa sala, para ela, isso aqui, imagine, essa sala pode ser comparada a um universo. Mas imagine, essa sala está dentro de um edifício. E esse edifício está dentro de uma cidade, que está dentro de um país, que está dentro de um planeta, que está dentro de... Então, é inconcebível. Então, da mesma forma, nós somos formiguinhas. E a gente nem imagina, nem pode imaginar o que é a manifestação da verdade absoluta. Toda inimaginável. Nós somos coisas insignificantes, vermes. No Tita Tita, não do Bhagavata, que a gente é poeira cósmica. Né? Poeira cósmica. Então nós não somos nada. E às vezes a gente quer entender algo muito grande, que
está muito além de nossa compreensão. Né? Então, tudo isso pode ser estranho à nossa realidade, porque tudo que não faz... É como você ir em outro país e ver uma outra cultura onde pessoas fazem coisas que para a gente é muito estranho. Só porque é diferente, né? Então a gente está acostumado com a tecnologia, a gente está acostumado com uma determinada cultura, não é? Com essa... É a história do sapinho, né? O sapinho está acostumado com o seu poço. Aqui é muito fácil a gente ver, né? Tem muito sapinho, ele fica ali naquele pocinho, né? Aí chega um sapo que vem do oceano e fala, rapaz, eu vim de um lugar muito grande. É grande? Mas quanto? Quanto grande? É 2 vezes maior do que o meu poço? Pô, o sapinho está querendo compreender o oceano a partir do poçozinho dele. Ele não conhece outra coisa, então ele só pode usar como comparação para entender essa realidade o poço dele. Né? Então é assim. Então nós estamos numa existência e nós estamos tão limitados a essa existência, né, e tão assim, bitolados a essa existência que a gente quer entender outras existências a partir dessa. Né? Então, seres mais inteligentes, com certeza. Né? Quantas civilizações devem existir, né, por esses universos aí afora? E que são dotados de poderes místicos. Algum tempo atrás isso aqui existia aqui. Pessoas que tinham poderes místicos. Que podiam voar, podiam levitar, que podiam fazer tantas coisas que para a gente seria... Né, quando alguém vê alguém assim levitando ou manifestando coisas, matéria, né, é Deus. É Deus. Essa pessoa não é, entende? Como tem muitos yogis na Índia que se passam por Deus. Porque desenvolvem siddhis. Entendem? Então nós nunca vimos isso. Quando a gente vê alguém fazendo um milagre desse, o milagre é Deus. Mas não é Deus. Não faz parte da nossa realidade. Então, da mesma forma, a gente pode assim entender que além disso aqui existe, meu Deus, coisas inconcebíveis, tecnologias inconcebíveis. Se a gente fica muito impressionado com a natureza material, a natureza que essa tecnologia, agora imagine, né, como deve ser a realidade, as realidades mais sutis. Isso aqui é tudo muito grosseiro. Agora imagine como deve ser o mundo sutil. Mesmo o material, o mundo feito de mente. Como devem ser as leis, não digo assim as leis no sentido, assim como existem as leis químicas, as leis físicas, né, quais são as leis que administram ou que perfazem essa energia ou essa dimensão, por exemplo, de energia sutil, mental. Aqui nós somos muito limitados dentro desse corpo, mas imagine dentro de uma realidade mental. Como as possibilidades. Tudo são energias e dimensões. Ok? Então a gente não precisa ficar muito assustado com essas descrições, porque elas fazem parte não só de uma linguagem, mas de uma linguagem que tenta explicar algo que para todos nós é impossível de entender devido à nossa experiência limitada. Então se usa uma linguagem que na academia se nomina como linguagem mítica,
né, os mitos. Então não é mito no sentido de mentira, mas são formas de descrever uma determinada realidade para se tornar compreensível dentro, né, de um determinado contexto. Mas não significa que é mentira, né? Então, por exemplo, há muitos anos atrás, em Roma, ninguém poderia citar, por exemplo, um exemplo de um carro. Por exemplo, eu quero dar um exemplo de que eu sou uma alma espiritual e o corpo é como um veículo. Hoje eu posso dizer, né, para vocês entenderem, é uma alma dentro de um fusquinha. Se eu falasse fusquinha na época de Roma, ninguém ia entender, porque naquela época existia carroça. Então, o que ele vai falar é como alguém dentro de uma carroça. Entende? Porque não faz parte da cultura, não faz parte da realidade. As tecnologias eram diferentes, então todos os exemplos e tudo tem que ser dado conforme a linguagem, as palavras, né, o vocabulário de cada época. Ninguém vai encontrar o mesmo vocabulário. O vocabulário é diferente. Por isso que tem que ser atualizado. Constantemente o conhecimento tem que ser atualizado para que os vocábulos sejam compreensíveis, possam transmitir a ideia que você quer. Entendem isso? Por exemplo, a palavra indivíduo. Há algum tempo atrás, essa palavra indivíduo significava uma coisa completamente diferente do que hoje a gente entende o que é um indivíduo. Depende da cultura. Então, as pessoas não tinham essa ideia de indivíduo, elas sempre tinham a ideia de coletividade. Então, indivíduo era indivisível, tinha um outro significado. Mas com o tempo, a palavra ela foi adquirindo um outro significado. Então, as pessoas usam hoje a palavra indivíduo para explicar um ser único, com características específicas, um ser individual. Então, se eu usasse essa mesma palavra algum tempo atrás, ninguém iria entender o que eu queria explicar. Então, é assim. Então, as palavras, elas fazem parte de um contexto histórico, um contexto histórico, um tempo, um lugar específico. Ok? Tem alguma pergunta? Após quantos ciclos de eras esse universo desse Brahma é destruído e refeito? Aí eu não decorei essa conta, não. Mas são 4 ciclos de eras. Não, sim. A destruição... Quantas eras são? Não, veja bem, existem... vamos lá, sem falar aquele número, porque os números eu não lembro, não. Mas a gente tem a vida de Brahma. Né? Então, o universo, né, ele é destruído no final da vida de Brahma. Só que um dia de Brahma, um dia de Brahma é um dia. Existe o dia e existe a noite. Né? E quando se inicia a noite, existem aniquilações parciais. Né? Então é todo um. Né, assim. E no dia de Brahma tem o ciclo de. Tem eras e tem um outro nome que é uma quantidade de ciclos de eras que eu não me lembro mais, o Kalpa. Então a Kalpa corresponde a não sei quantos, vários ciclos de 4 eras. Então a gente tem Kali, né, Kali Yuga,
Dwapara Yuga, Treta Yuga e Kali Yuga. Kali Yuga eu falei, Satya Yuga. Então, os ciclos das eras. Então, tudo é contagem mais ou menos do tempo, né? Os ciclos. Então, a gente tem o ciclo mais curto, que é o dia e a noite. Depois a gente tem o ciclo das estações do ano, né? Que não sei se nos Vedas falam sobre isso, mas depois a gente tem os ciclos de eras, que é o ciclo, né, de Satya, Dwapara, Treta e Kali. Depois a gente tem os ciclos de Kalpa. Então esses ciclos eles vão cada vez sendo, envolvem mais tempo, mas todos eles são ciclos. E Brahma, então num dia de Brahma, eu não sei quantas kalpas ou quantos ciclos de eras, não sei essa conta. Mas no dia, assim, quando Brahma completa 100 anos, tem os Manvantaras também, que é o período dos manos. Então, eu não sei, Manvantara ainda é mais do que as kalpas. Cada Manvantara tem não sei quantas kalpas. E no dia de Brahma tem, não sei quantos Manvantaras, que é a administração dos manos. Né? Então, não sei se parece que são 12 manos, 16 manos, sei lá. Né? Então, são formas de contar o tempo. E tem o dia, tem a vida de Brahma. Então, quando Brahma completa seus 100 anos, não é isso? Eu não me lembro desses detalhes, tá? Me perdoe, é uma coisa técnica, e então, assim, é muito decoreba, né? Tem que pegar e ficar decorando, não sei quantos milhões de anos, não sei quantos milhões de anos, não sei qual. Eu realmente não sou muito, não tenho essa praia, não. Tem gente que tem uma memória fabulosa, né? Que não sei se o Adriano tem essa natureza. Hein? Para número não, né? Então é assim, infelizmente eu não vou poder responder você com muito detalhe, mas, bom, já está bem detalhado, né? Agora, detalhar mais ainda eu não vou conseguir, tá bom? Então, Grantaraja, Shrimad Bhagavatam, não. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.